Eu penso que essas, no ambiente sacerdotal, no ambiente do clero, essas três questões nos pegam muito fortes. O estresse ocupacional, a solidão e o excesso de cobranças. Claro que aqui, cada uma delas daria uma outra live, né? Por isso que eu estou passando assim, bem por cima. Mas a gente falou lá de prevenção ao suicídio. Como é que a gente pode ajudar um padre? Como é que a gente pode ajudar um padre? Claro, além de sempre rezar, eu acho que o que a gente pode nos ajudar, primeiro, respeitando os nossos limites humanos e ministeriais. Porque muitas vezes nós mesmos desrespeitamos os nossos limites humanos e ministeriais. Né? A gente tem muitos procurar, né? E aí tem toda uma teologia. O Vaticano II traz, né? Desde lá da Presbyterorum Ordinis, né? Traz toda aquela noção do presbitério como a família, né? A família do padre, né? A família sacerdotal. E como em toda família, né? Há diferentes idades, há diferentes concepções de mundo, e no nosso ambiente há diferentes teologias, né? Então, sempre que possível, né, a gente tentar ter relações, estabelecer relações não tóxicas, mas relações saudáveis, relações de amizade, de fraternidade, de ligar para o colega, e aí, como é que você está? Você está bem? Né? Tentar criar vínculos. Né? Não se cria vínculos via reunião. Eu tenho 39 anos de padre. Né? Posso falar isso de carteira cheia, eu tenho cabelo branco, ano que vem eu faço 40 de padre. Não funciona. Né? Não funciona. É um trabalho que eu penso que pastoral, e vocês vão ter uma outra live sobre pastoral presbiteral, vai dar com certeza para aprofundar isso. Mas é um trabalho de formiguinha que cada um de nós vai fazendo consigo mesmo, porque a gente precisa aprender também a amar os nossos defeitos, a perceber que a gente é falho, também se perdoar, né? Também se reconciliar consigo. Né? Muitas vezes a gente projeta muito para fora, né? A gente fica muito amargo, porque eu não tenho reconhecimento, eu me mato de trabalho. Ou a gente fica fazendo coisas, né? Vai para a fazeção, né? Faz, mas nunca está, né? Nunca está consigo, nunca está com os outros de verdade, nunca está com Deus. Então, acho que sempre que possível, né, a gente tentar se relacionar bem consigo mesmo, e aí a questão da terapia, e se a gente não consegue sozinho, um profissional de saúde mental pode ajudar, né? E também estabelecer relações amigáveis com os colegas, né? E eu penso que a terceira coisa é sempre, no âmbito sacerdotal, sempre a gente oferecer ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho, gente. Sempre há alguém que gosta de nós e que pode nos ajudar, evitando o estresse ocupacional, evitando a solidão, evitando a cobrança excessiva. Né? Por isso, né, eu penso que a gente tem que ter claro que muitos veem no suicídio
uma saída, porque, de fato, não encontram e não têm um ambiente acolhedor. Nem são acolhedores, não somos acolhedores conosco mesmo, nem criamos ambientes acolhedores, né? Mas, muitas vezes, ambientes tóxicos, né? De competição, de inveja, né? A famosa santa inveja clerical, né? Inveja clericalis, famosíssima, que aí daria outro tratado. Mas, enfim, e aí a gente vai criando ambientes tóxicos, né? E a gente vai, sem perceber, vai adoecendo. Eu tenho uma frase do professor Enio Pinto, que é um psicólogo que, inclusive, assessora vários presbitérios, né? O Enio é gestalt terapeuta, ele trabalha muito bem esse tema. Tem uma frase do Enio que eu gosto muito, e que eu acho que ele é muito verdadeiro. O Enio ele diz o seguinte, abre aspas, a vida religiosa não dá superpoderes aos padres. Pelo contrário, diz o Enio, eles são tão falíveis quanto qualquer um de nós. Eu acho que a gente precisa aprofundar isso e refletir, ser mais misericordioso também consigo mesmo. A gente não pode fazer nada para o outro que a gente não faça para a gente primeiro. Não dá para cuidar do outro se eu não cuido de mim. Não dá para perdoar o outro se eu não perdoo a mim, né? Então, acho que eu vou terminando, né? Vou terminando para abrir para as perguntas, que eu acho que seria muito mais interessante partilhar, né? E responder, talvez, questões que vocês estejam interessados, que fazer uma longa palestra aqui. Mas eu só... Na verdade, não é uma palestra, né? Na verdade, eu fiz aqui algumas provocações, né? Na verdade, eu mais provoquei do que refleti, mas eu penso que, assim, a gente tem que tomar consciência que suicídio não é brincadeira, né? Que nós, padres, e eu volto, muitas vezes, por conta de um ambiente tóxico, criado nas estruturas eclesiais, somos levados a um estresse ocupacional, a solidão e a cobrança excessiva, e tudo isso pode desencadear em comportamento suicida e em suicídio do clero, né? E pode levar, de fato, um padre, como tem feito vários colegas nossos, tirar a própria vida, né? Então, eu resumiria isso, né? Dizendo que a gente pode prevenir suicídio no clero com 3 atitudes. Primeira, respeitando seus limites. Respeite seus limites. 2, sempre conte com a ajuda de pessoas próximas. Ninguém precisa sofrer sozinho. Sempre há alguém que nos ama e que estará disposto a nos ajudar. Terceira, nunca tome decisões em tempos de crise. Eu vou repetir. Primeira sugestão, respeite seus limites. E ame seus limites. Eles fazem parte de você. Ter limites não é vergonha. Ninguém sabe tudo, ninguém faz tudo, ninguém tem todos os dons. Respeite seus limites. E ame também as suas fragilidades, porque elas são suas. 2, busque sempre busque ajuda. Não é fragilidade pedir ajuda, né? Com pessoas próximas, né? Os profissionais de saúde mental, um outro colega padre, o bispo, dependendo, né? Tem, e na teologia do Vaticano II, eu sei que em muitos casos procurar o bispo é muito complicado. Eu só estou retomando aquele conceito do Vaticano II, né? De que, de fato, o bispo deveria ser o pai dos pais. Eu sei, Padre Edilson, que é meio complicado, é muito complicado. Mas, assim, mas buscar alguém
que de fato possa não ter medo de procurar ajuda. E pelo amor de Deus, se é que eu posso pedir isso, se é que eu posso pedir alguma coisa, gente, nunca tome uma decisão em tempos de crise. E eu passo a palavra, devolvo a palavra, só dizendo uma frase do Schneidman, que eu também gosto muito, e que serve, sobretudo, com essa última que eu falei. O Schneidman diz, abre aspas, nunca tome uma decisão definitiva para um problema que é temporário. Fecha aspas. Vou repetir. Edwin Schneidman, abre aspas. Nunca tome uma decisão definitiva para um problema que é temporário. E eu espero, com essas minhas provocações, ter ajudado vocês um pouco acho que esse era o objetivo da live, a gente pensar, refletir sobre essas questões do suicídio e do suicídio nuclear. Pronto, falei. Então, tem alguns questionamentos deixados aqui nas mensagens. Quem quiser deixar algum questionamento, alguma pergunta também, é bem-vindo para ser apresentado nesse momento. Mas eu quero trazer alguns dos que aqui estão presentes, né? O Padre Marcos, ele diz ainda, por que ainda é tabu falar de suicídio? Ainda, né? Inclusive tem o Setembro Amarelo, né? Porque muitos acham que depressão é falta de fé. Também ele diz, tem outro do Marcos, que ele fala, então o suicídio seria matar do interior, né, que você tocou nesse assunto um pouco. O Tiago Lucena fala o seguinte, a desqualificação da fala e da dor do outro é um dos maiores agentes de aumento dessa dor? Vou deixar esses 3 questionamentos, depois eu apresento outros aqui que também vou apresentar. O suicídio, ele é um assunto tabu por 2 motivos, porque ao falar de suicídio, nós estamos falando de 2 assuntos tabus. Estamos falando de morte, que é um assunto tabu, e estamos falando de doença emocional ou mental, que é outro assunto tabu. As famílias não falam, porque falar é, de novo, tocar a dor da ferida. E há sempre um estigma na família, né? A minha família viveu isso. Isso não é explícito, mas essa família aí não deu conta desse membro dela, não. Morreu por suicídio. Então, há um estigma social. Por isso que as famílias não falam. E as instituições não falam por medo de arranharem sua imagem institucional. Então, surge um suicídio na escola, a primeira ordem é abafa o caso. Surge um suicídio numa empresa, a primeira ordem é abafa o caso, porque não... Então, o suicídio é assunto tabu por todas estas coisas. Desqualificar a dor do outro, de fato, potencializa a dor. Assim, porque às vezes o outro vem falar da sua dor, vem partilhar sua dor conosco, exatamente para que essa dor seja acolhida, né? Que dê colo para essa dor. E quando a gente desqualifica, a gente acaba colaborando para o desamparo da pessoa, né? Ela vem partilhar a sua dor para buscar conforto, para buscar amparo, para buscar... E aí, com a desqualificação, a gente não só não reconhece a dor do outro, não, né? Mas a gente devolve para o outro a dor dele com o nosso desamparo. Por isso que potencializa, né? A terceira eu não me lembro mais. Agora eu anotei as 2. Qual era a terceira? Deixa eu ver aqui. Nesses tempos de individualismo, já não se tem paciência para essa escuta acolhedora, né? Foi uma das coisas também aqui colocadas. Uhum. E aí eu já vou apresentando outras, né?
Vai. Muitas vezes nós queremos respeitar nossos limites, mas nossos superiores nos tiram essa faculdade, né? É outro questionamento aqui apresentado, né? Essa questão da escuta acolhedora, muitas vezes a pessoa se sente pressionada aí pelas instâncias superiores, vamos colocar aqui, que acontece de muitas formas, né? Sim. E tem uma terceira aqui, que é do Padre Jorge, que nos diz: podemos falar em suicídio passivo? 3 irmãos do presbitério deixaram de fazer o tratamento de uma doença crônica e grave, e um faleceu e 2 quase faleceram, ficando com sequelas. Vou começar pela última. Se existe suicídio... Desculpe, Padre Lício. Oi. Ô, Dom Vicente! Deixa eu dizer uma boa noite, Padre Lício, Padre Giovanei, todos vocês. Agora que eu vi que estão online na videoconferência, parabéns por esta grande e sublime iniciativa dos padres. Vou deixar vocês à vontade. Parabéns. Apesar do frio, essa iniciativa dessa videoconferência esquenta os nossos corações para esse dia tão bonito. Como viver melhor a nossa vida e nosso ministério. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, senhor. Boa noite. Obrigado. Abraço grande. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Então, o suicídio, assim, o suicídio não é transmitido geneticamente, né? Ele não se transmite geneticamente. O que se transmite de um... alguém pode perguntar, mas como é que você explica numa mesma família, em gerações diferentes, acontecer suicídio? O Schneidman chama isso de princípio de suicidabilidade. O que se transmite? O que se transmite é o ambiente doentio, é o ambiente neurótico, é um ambiente tóxico que desencadeia dores nos outros e na geração seguinte, né? Então, muito provavelmente, eu não falaria em suicídio passivo, mas eu falaria em processo autodestrutivo inconsciente. Aliás, vou trazer um outro conceito do Schneidman. Para o Schneidman, todo o processo autodestrutivo inconsciente é um comportamento suicida inconsciente. Porque a pessoa está tentando destruir não a ela, mas a sua dor, né? Tá? Quanto à questão do individualismo, de fato, essa é uma grande dificuldade, porque nós somos filhos da nossa cultura e estamos imersos nisso, a igreja está imersa nisso, né? Então, nós também não tem respostas prontas. Infelizmente, não existem respostas prontas, nem soluções prontas. Mas o que a gente deve buscar é, de fato, criar, e aí é um processo, usando uma linguagem mais religiosa, de fato é um processo de conversão contínuo, né? A gente deve sempre buscar de novo a conversão, quer dizer, buscar a fraternidade, buscar relações afetivas verdadeiras, né? E de autocuidado, né? Gente, amor salva. Amor salva. Ódio mata. Ódio mata. Amor salva. Né? Não é à toa que Jesus diz que o mandamento é o do amor, né? Porque, de fato, o amor salva. Nesse sentido da gente amar a si mesmo para poder amar a Deus e amar também os irmãos. A outra pergunta falava aí da questão dessa pressão dos superiores. Tá. Boa, tá, obrigado. Na vida religiosa, eu penso que isso é mais sentido.
né, do que, digamos assim, na vida diocesana. Embora muitas vezes o bispo também diocesano pressione. Mas muitas vezes na vida religiosa, às vezes na comunidade religiosa, isso de fato é mais difícil, porque muitas vezes a gente quer expressar, né? Às vezes a gente até quer, olha, preciso ir no psicólogo, preciso procurar um... E aí o superior ou a superiora diz, não, isso é bobagem, vai rezar que cura. Pelo amor de Deus, eu não é nenhum desrespeito, não, eu só estou fazendo assim uma constatação. Ah, não, vamos rezar, vai para a Capela do Santíssimo e reza que... Né? Ou põe outro tipo de pressão, ah, não, você está desequilibrado mesmo. Eu sinto que, é verdade, e sobretudo nas comunidades religiosas, a dificuldade maior de expressar sentimentos, de expressar desejos e de buscar ajuda, inclusive, de fato, é muito mais difícil. Mas a dica é sentar com calma com quem é superior, tentar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta. Eu estou sofrendo muito. Né? E eu volto, isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de fragilidade. Ao contrário, é sinal de fortaleza. Porque nós precisamos sempre uns dos outros. Né? E não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Isso mesmo, Padre Marcos, dialogar com sentimento, dialogar com emoção, dialogar com verdade. Né? Isso. O Jamil aí, né, acho que abriu, levantou o braço, a mão. Jamil, quer falar? Senão eu vou colocando aqui outras questões, né? Deixa eu só aproveitar, enquanto você vai selecionando aí, deixa eu dar duas dicas antes que eu esqueça. Primeiro, gente, se alguém... Já foi dito na apresentação, eu tenho alguns livros sobre esse assunto, tal, mas quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu indico sobretudo o Instagram. Lá no meu Instagram, eu sempre faço posts sobre saúde mental, sobre @licio.vale, com L só, no Instagram. Então, sempre lá eu estou trabalhando essas questões. Outra coisa que eu quero dizer, enquanto o Benício separa as questões, eu estou à disposição, viu, para ir nas dioceses, para ir... Isso aqui virou tema, né? Isso virou missão de vida, trabalhar esta questão da prevenção de suicídio. Né? Terceira coisa, muitas vezes, lá na paróquia da gente, a gente diz assim, mas, nossa, profissional está caro, não sei para onde encaminhar, tal. Se a pessoa está muito desesperada, indique o telefone do CVV 188. Né? O CVV faz um trabalho bonito de escuta qualificada em todo o Brasil. E é gratuito. Padre Jorge, esse é o velho Padre Jorge, querido amigo. Já botou aí, ó, @ Instagram, isso. Obrigado, Jorge. E tem também... tem um... Não, foi de Uber. Hã? Não. Tem também, assim, vocês podem encaminhar, tem um instituto que trabalha e atende online o Brasil inteiro. E eles têm um atendimento a preços bem populares. www. Uma palavra só, institutoinfluir.com.br. Vou dar os 2 telefones deles. Lá eles fazem por teleconsulta, eles têm psicólogo, tem psiquiatra, tem, enfim. 11 São Paulo 2626
3074. 2626-3074. 11 São Paulo. Ou celular 94289-6294. 4289-6294. www.institutoinfluir.com.br. A pessoa entra, faz lá o cadastro, ela marca a sua consulta. Por exemplo, só para dar um exemplo, uma sessão de terapia aí fora está R$300, R$400, enfim, quem é psicólogo pode dizer isso. Lá eles fazem a sessão por R$80, enfim, então é um preço, só para ter uma noção, são preços bem acessíveis. Só estou dando essa dica, porque muitas vezes a gente não sabe para onde encaminhar, né? Às vezes tem alguém e para onde encaminha, né? Desculpa, Vanessa, vamos lá. Então, algumas pessoas levantaram a mão aí, o Fernando, o Enivaldo. Vocês podem ligar o microfone aí e, né, colocar a sua questão, enquanto a gente seleciona mais alguns comentários. Muito bem. É 11, viu? Desculpa. Boa noite a todos. Padre Lício, parabéns pela Fernando. explanação maravilhosa. O senhor consegue tratar de um assunto espinhoso de uma forma assim bastante clara e muito próxima, né, da nossa realidade. Mais do que uma pergunta, na verdade é uma partilha de algo bastante rico, do qual nós estamos vivenciando nesse momento. Quer dizer, o senhor tratou e disse, né, com clareza que o suicídio é um tema tabu, e que, de uma certa forma, esse grupo de apoio aos presbíteros, a pastoral presbiteral, e o trabalho que o senhor tem desenvolvido, nos mostra que agora a igreja tem tratado, né, o suicídio não mais como um assunto tabu, mas a gente, né, tira debaixo do tapete algumas realidades e começa a trabalhar essa realidade com muita dedicação e muita seriedade. Eu faço parte, né, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, eu sou assessor nacional do setor Casos Especiais, e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar também tirou debaixo do tapete alguns elementos dos quais nós considerávamos tabu. E agora nós estamos trabalhando a nível nacional essas questões que, de fato, elas são extremamente urgentes, importantes, e nós precisamos colocar o dedo na ferida, ainda que doa. E o setor Casos Especiais é essa contribuição, essa partilha. O setor Casos Especiais e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, da CNBB, ela elencou 5 prioridades nacionais para a gente trabalhar com todos. Claro, a família. O padre vem de uma realidade de família. Enquanto presbitério, nós deveríamos ser família, o senhor bem colocou essa questão. O Dom Irineu Danelon, bispo salesiano, foi o bispo que me ordenou, ele dizia que é fácil formar um presbítero, difícil é formar presbitério. E essa é um desafio que todos nós devemos, então, trabalhar juntos para superar essa questão. Mas as 5 prioridades que a Pastoral Familiar nos apresenta como um trabalho ou preocupações nacionais, primeiro são as questões segunda união, que é novas uniões, né, um termo, uma nova nomenclatura, então trabalhamos as novas uniões, trabalhamos drogas e outras dependências, trabalhamos perdas e viuvez acentuada, principalmente pela pandemia, trabalhamos questões homoafetivas, outro tema tabu que a gente precisa tirar debaixo do tapete e tratar de uma forma clara e urgente, próxima, como o senhor bem fez. E o 5º ponto é o suicídio. Suicídio, depressão, doenças, né, mentais, que também foram evidenciadas pela pandemia, infelizmente. Lembrando que nós colocamos suicídio e depressão porque nem todo depressivo é suicida, chega ao suicídio, mas certamente todo suicida passou por um processo depressivo. Então, a gente precisa estar atento a essa realidade. Lembrando que todos nós, né, somos família, fazemos parte de uma realidade familiar, seja do presbitério, seja família de sangue, e que nós precisamos, então, trabalhar de forma urgente, com clareza,
e que não seja mais um tabu, mas que nós tenhamos pessoas como o senhor e outros tanto que nos apresentam esse tema com seriedade, de uma forma muito prática e muito próxima. Então, é muito bom ver a igreja, né, trabalhando dessa forma. Então, parabéns pela apresentação mais uma vez e vamos juntos aí trabalhando por esse tema, né, de extrema importância. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado. Fico muito feliz com a tua partilha. Obrigado. Enivaldo, por favor. Em seguida, a gente vai apresentar mais uns questionamentos. Muito bem, Padre Lício, bem apresentada a temática do suicídio. E eu percebo que há uma necessidade muito grande nas nossas paróquias, nas nossas dioceses ainda, trabalhar esse tabu. Uma coisa que nos chama a atenção e que me chamou a atenção dentro das temáticas e colocações aí já citadas, é a temática das fobias, que está bem ligada também a o não falar, o se fechar, né? Eu tenho feito um trabalho muito inerente nessa temática da escuta e também abrangendo as classes, família, escola, saindo também um pouco do trabalho eclesial, indo também para esse trabalho social, encontrando com essas famílias. Se a gente consegue trabalhar nós mesmos, como o senhor falava, nós poderemos conseguir abranger muito mais as outras pessoas que tanto necessitam de nós. E saber administrar também esse nosso tempo eclesial, profissional, né, social. E eu acredito que o senhor foi muito feliz, porque o senhor abrangeu não tão somente algo sobre o suicídio, mas abrangeu outras cadeiras que podem estar nos desencadeando para esse caminho do suicídio na nossa população. Parabéns a toda a equipe pela essa iniciativa tão bela, que ajudou muito e com certeza irá ajudar as nossas paróquias, nós como sacerdotes, religiosos, religiosas, mas também com toda a população do povo de Deus. Muito obrigado. Obrigado você, Nivaldo, pela partilha. Obrigado, querido. Eu mesmo. Então, mais alguns questionamentos aqui, tá bom? Um do Padre Márcio, que ele diz o seguinte: percebe-se uma relação entre a pandemia e o aumento de uso de redes sociais e o isolamento de uma maior toxicidade nas relações. Há uma necessidade também maior da ação institucional em vista do bem-estar de seus membros? É uma pergunta, né, diante de tudo que nos acontece. Outra, do Luiz Carlos, ele fala: padre, a gente ouve sempre alguém falando que vai se matar. Quem fala se mata mesmo é só chantagem, não é? E a última, percebendo o risco nas falas e comportamentos de certa pessoa, como convencer esse indivíduo a receber a ajuda de profissional? Tá, eu vou começar de trás para frente. Uhum. Como convencer alguém que necessita de ajuda e que não quer ser ajudado? Na minha experiência pessoal, resistência se quebra com afeto. Na minha experiência pessoal, tem funcionado muito. Encontrou com uma pessoa um toque físico, um toque e uma palavra. Encontrou com a pessoa? Eu te amo. E vai embora. Encontrou com a pessoa de novo? Faz um cafuné. Você é importante para mim. Vai embora. Cada vez que encontrar com a pessoa, um toque físico e uma palavra de afeto, de amor. Você manda 2 mensagens para a pessoa. Primeiro, que você está vendo. Você está vendo o sofrimento dela. Segundo, que você afetivamente está aberto para ouvi-la quando ela desejar. E, no mínimo, na minha experiência, no mínimo chega uma hora que a pessoa enche tanta paciência e fala assim: poxa, mas por que você está fazendo isso? Aí é a hora da gente sentar e conversar. Só, eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Né? Eu estou vendo que você não está legal. Né? O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar, eu te amo. E aí cria-se a possibilidade para a conversa. Essa é a primeira. A outra, aquela... quem quer se matar, se mata mesmo. Gente, isso é mito.
a maioria das pessoas que atenta contra a própria vida dá sinais de fala e sinais de comportamento. Então, se a pessoa falou, direto ou indiretamente, leve a sério, né? Nunca desqualifique tá querendo chamar atenção. Eu costumo dizer, quem quer chamar a sua atenção, merece a sua atenção. Porque ainda que, mesmo de maneira inconsciente, ela tem um vínculo afetivo com você e acha que, de alguma maneira, você pode ajudá-la. Então, sempre levar a questão, a fala a sério. A pandemia, de fato, ela potencializou. Aliás, eu acabei de ler um estudo agora que a Fiocruz fez para o Ministério da Saúde. Aumentou em 30% os índices de suicídio na pandemia. Os índices de suicídio nesses últimos 2 anos aumentou 30%. Acabou de sair um estudo publicado, uma pesquisa feita pela Fiocruz para o Ministério da Saúde. Porque, exatamente como, acho que foi o Luiz Carlos que perguntou, né? Exatamente porque a pandemia potencializou todos esses transtornos, ou essas causas, né? Então, a pandemia gerou fobias, como lembrou o Enivaldo, né? Então, o medo de sair, o medo de se contaminar, o medo de contaminar alguém. Então, um monte de fobias foram desencadeadas. A pandemia aumentou quadros de ansiedade, quadros de depressão, que todos são fatores de risco para suicídio. Então, é verdade, sim, que houve aumento a pandemia potencializou isso. Então, só uma informação, a nossa live aqui vai no máximo até 22h45. Temos ainda aqui a irmã Lorraine, que levantou a mão, então pode, né, nos falar aí, irmã Lorraine. Enquanto sempre sejam bem breves, porque nós estamos assim quase finalizando. Padre Lúcio e todos os colegas, boa noite. Eu sou o Padre Jolimar, da Diocese de Santa Cruz do Sul. E aqui eu faço parte de um grupo da Unisc que estuda também... Desculpa, Padre Jolimar, eu fiz essa cara aqui porque eu estou imaginando o frio que está aí, desculpa. Sim. Que eu sou magrinho, bate direto, desculpa. Está tão frio que a minha imagem nem aparece, está congelada. Eu estou brincando. Boa, gostei. Boa. Desculpa. Pois então, queridos, a gente tem aqui na região, Santa Cruz do Sul, a chamada região do fumo, né, de produção do tabaco. E no Brasil é uma das regiões que há altíssimo índice de suicídio, em geral, né? E nós eu faço parte de um grupo de estudos que trabalha também com a questão da educação, e nós temos estudado muito a novas formas de educação, tanto nas famílias, como também na própria formação, poderia se estender na formação do clero, onde os indivíduos não são mais preparados para, aliás, eu não sei se algum dia foram, mas todos os casos, parece-me que agora mais que nunca, os indivíduos não estão mais preparados para enfrentar as crises, tanto a nível pessoal como a nível social também, familiares, e isso acaba muitas vezes levando a muitos distúrbios, a muitos transtornos, depressão e, consequentemente, às vezes, pensando que a solução para um problema, como o senhor disse, né, pensando que a solução para um problema transitório deva ser definitivo, que no caso do suicídio. Como é que o senhor vê esta questão dentro do clero, já visto que nós passamos por processos da filosofia, da teologia, né, dentro de um seminário, um bom tempo, alguns já desde adolescentes, outros um pouco mais velhos,
Mas não haveria necessidade também de prepararmos, como na sociedade, também dentro dos nossos seminários, para que saibamos enfrentar os momentos de crise sem nos adoecermos com tanta facilidade como nós estamos vendo hoje? Eu acho que sim, Padre Jolimar, eu acho que é assim, eu sinto que esse é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o processo formativo, né? Infelizmente, das 5 dimensões da formação, a que menos se trabalha é a humana. O seminário forma como se uma padaria faz uma enfornada de pães, né? Infelizmente, a grande maioria dos seminários, pelo menos os que eu conheço, eu confesso que eu não conheço seminários religiosos, por ser padre diocesano, eu conheço mais a formação diocesana. Na maioria dos seminários diocesanos, a dimensão mais valorizada é a intelectual. Essa é a primeira, que é trabalhada. Então, se o aluno vai bem, tira nota boa, ele tem possibilidade de seguir para frente, né? E, infelizmente, a dimensão humana, ela não é trabalhada. O seminário não olha as pessoas. Na minha opinião. E é uma mera opinião. 2, eles já vêm, né? Eles já vêm com seus traumas, com suas dores de alma, muitas vezes, né? De famílias, e como grande maioria das nossas famílias hoje, desestruturadas, né? A maioria das nossas famílias, né? Estou falando das nossas, né? Também está desestruturada, né? Então, eles já vêm, né? Porque eles chegam com 18, 19, 20 anos e tal, né? E não se trabalha. Eu acho que você toca no ponto fundamental. Eu penso que o grande desafio da formação sacerdotal dos novos padres é essa. Nós precisaríamos enfrentar a questão da formação humana. Lembrando, né, que antes da função, aquilo que eu disse, antes da função somos pessoas, né? E a gente precisaria trabalhar mais fortemente isso. Eu acho que você está coberto de razão. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa apresentação da noite. Nossa senhora, 15 para as 11 já? Já está quase 15 para as 11, né? Quero fazer inicialmente, meu agradecimento a todos que entraram na sala, participaram. Eu vi também que tinha muitas religiosas, né, participando aí, inclusive salas com as religiosas, uma fala aqui direcionada, com certeza, assim, ao clero, mas acredito que a abordagem sobre o suicídio foi de uma maneira muito geral, né, a questão da prevenção e tudo, muito bem colocada pelo padre Lício aqui, que numa linguagem, assim, clara, limpa, para nós, assim, acredito que tenha nos deixado aí uma grande contribuição. E eu acredito que isso, como colocado também num dos comentários, deveria ser uma formação permanente. Voltarmos a falar em outros momentos sobre essa questão, que envolva, né, tudo isso, porque a gente sabe aí dos muitos casos de suicídios dentro da vida religiosa, vou colocar assim, né, dentro do clero, mas a gente não sabe estatística se existe dentro das religiosas também, né, mas do clero de maneira geral, tanto diocesano quanto religioso, como de maneira geral, do meio do povo. Então, pedimos ali, agradecemos a presença de todos, a fala do padre Lício, aqui também. Mais uma vez, dizendo, nós somos o grupo de apoio aos presbíteros aqui da Regional Sul de São Paulo, mas aberto aí a todos os que possam estar nos procurando. Então, estamos com mais aí 3 lives, né, que uma vai ser no dia 8, sobre Pastoral Presbiteral, Organização e Planejamento,
e também outra sobre ansiedade e depressão, com o padre José Carlos, no dia 22, sempre umas quartas-feiras, às 21 horas. O grupo de apoio também está com uma ferramenta online para auxiliar os presbíteros em diversas questões, tudo encerrado nessa ferramenta, que traz assessores, que traz diretores espirituais, casas de acolhimento, não é? E tantas outras, não é? Que os presbíteros podem acessar e que a gente pode ter a disponibilidade de estar aí enviando para os nossos presbíteros. Mas queremos deixar esse agradecimento e a boa participação da noite, né? Nós fizemos esse ciclo de 3 lives e, posteriormente, estaremos pensando em outras lives a partir das sugestões do próprio presbitério, porque essas lives já foram sugestão do presbitério, nós trabalhamos com a sugestão de todos que estão aqui para que possamos chegar de maneira mais próxima a todos. Então, considerações finais aí, também do Padre Lício, agradecer também o Padre Jorge estar na técnica e o Padre Marcelo também trazendo aí, levantando aí a questão aqui das mensagens do chat. Tá bom? Então, eu também queria, por fim, agradecer, obrigado pela oportunidade de estar nessa live com vocês, e queria dizer assim, também queria me colocar à disposição, sempre que vocês precisarem, sobre esse tema, estou à disposição de vocês, e também me coloco à disposição dos presbitérios, quer dizer, às vezes, vamos conversar, um grupinho de padre, me chama que eu vou com muito carinho. Eu penso que a gente precisa, o extermínio, a gente precisa tirar o suicídio desta caixinha de assuntos tabus. Como diz o lema do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Obrigado pelo convite, e termino dizendo, gente, a vida é um aprendizado que sempre vale a pena viver. Deus abençoe vocês, obrigado por ter vivido esse momento e essa noite com vocês. Deixamos, portanto, aí o nosso agradecimento a todos, que todos tenham uma noite abençoada, né? Agasalhem-se do frio nessa região aqui, Sudeste e Sul, principalmente, a região Nordeste, as regiões eu sei que são clima mais quente, né? Mas que Deus abençoe a todos e esperamos vocês, né? A participação de todos também nas nossas próximas lives, né? Grava ali, foi deixado aí nas mensagens, tá? E muito obrigado, que todos tenham uma boa noite, né? Tudo de bom para todos. Padre Val, Arquidiocese de Feira de Santana. Obrigado, Padre Val. Boa noite, parabéns pela iniciativa. Padre Val, do Junquerópolis, Diocese de Marília. Padre Valdo, por aí. Padre Zé Renato, Santa Cruz do Sul, obrigado pela provocação, certamente ajudou a salvar vidas. Obrigado, Padre Carlos Augusto, da Diocese de Caruaru, muito obrigado. Aguardamos vocês nas próximas lives. Nós recebemos o link por pessoas do Brasil que enviaram para nós, mas foi por um milagre, porque eu não sabia que tinha esse encontro e agora eu já percebi que tem mais 2 pela frente. Isso, salva aquele link lá pro dia 8 e pro dia 22. Ah, tá bem. E multiplica também, né? Isso.